outros. Eu sei que isso foi estabelecido no céu primeiro, Senhor, porque o Senhor sabia desse tempo que nós íamos estar juntos. Pai amado, e nós, Senhor amado, somos unidos por causa do sangue de Jesus. Nós somos um por causa, Senhor amado, de que o Senhor é o nosso Senhor. E como Paulo falou, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Senhor, é o que nos une, Senhor, nessa noite. Por isso, Espírito Santo, nós te damos total liberdade para nos ensinar a vivermos o fruto do Espírito dia após dia. Senhor, nós temos aprendido, Senhor, fé, nós temos aprendido, Senhor amado, benignidade, bondade. Senhor, nós temos aprendido alegria, Senhor, e tudo isso nós sabemos que vem junto com o amor, anda junto com o amor. O amor verdadeiro produz tudo isso em nós. Por isso, Pai, usa, Senhor, a tua filhinha agora, e que, Senhor, ela derrame sobre as nossas vidas como aquela fonte de água viva que o Senhor já pôs dentro dela, Pai. Senhor, naquilo que nós vamos aprender agora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Dê, tá com você. Amém. Vamos lá, meninas, nós já conversamos, né, bastante. Nós vamos dar sequência à matéria fruto do Espírito, e hoje nós vamos falar do 7º fruto, vamos falar assim, que é a fidelidade, né? Nós já estudamos bondade, benignidade, amor, alegria, e fugiu os outros aqui, mas enfim. Nós vamos aprender um pouco sobre a fidelidade, embora eu acredito que já é uma coisa assim, muito clara para a gente, né, que a gente já vive, né, nessa fidelidade, mas eu quero falar com vocês uma coisa que aconteceu comigo essa semana que passou, e eu pude já, assim, eu experimentei da fidelidade do Senhor. Digamos assim, eu lembrei da fidelidade dele e consegui manter a paz. Porque quando você lembra da fidelidade do Senhor, você fica em paz, você confia. Eu tive uns problemas com a minha máquina aqui, com umas coisas, e essa semana foi uma semana assim que nem um cliente. Eu tive muito trabalho, mas ninguém tinha pagado nada, porque são clientes fixos que pagam. Gente, acontece, né? A empresa é assim, uns pagam à vista, outros não, e assim vai. E eu só gastando. Foi a semana que eu mais gastei no mês. Aí aquilo começou assim, eu tinha que falar, meu Deus, o que está acontecendo? Depois eu lembrei. Eu falei, não, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir na minha vida. Deus é fiel, existe uma fidelidade. Então, eu não preciso preocupar, eu não preciso pensar, não preciso fazer nada a respeito disso, no sentido assim, é só manter crendo, confiando no Senhor. Gente, foi eu experimentar isso, que as coisas, foi eu confiar, sabe? Vinha ao meu coração, assim, a fidelidade de Deus, eu entender, eu aceitar a fidelidade do Senhor para mim. Cliente que me devia, que eu nem lembrava que estava me devendo, me procurou para pagar. Foi assim, eu falei, gente, agora tem gente sobrando. Tipo assim, igual menino. Mas porque eu lembrei da fidelidade do Senhor. E ontem teve uma confusão, um rapaz que ia fazer uma entrega para mim, não pôde ir, o pneu da moto dele furou, não sei o que, uma confusão, gente, domingo de manhã, ninguém quer trabalhar. E eu precisava de alguém para levar uma encomenda para mim no centro da cidade, para essa encomenda ir para São Paulo. De São Paulo, ela vai para os Estados Unidos, que é a festa de 2 anos do meu sobrinho, que precisa chegar lá até sexta-feira. Aí, na hora que eu vi, meu Deus, que confusão, o que eu vou fazer? Uma amiga minha mandou mensagem e falou assim, chama um Uber de entrega. Ai, Bruna, se você morasse aqui pertinho, você seria minha parceira. Trabalho, certo? Nossa, como a gente passa aperto aqui no domingo. Aí,
esse moço conseguiu um Uber de entrega. Ele veio, eu coloquei tudo anotado, mandei para ele, falei assim, olha, é isso aqui, o senhor vai entregar no ônibus, tal, lá, tudo bonitinho, estava explicado, a caixa montada, com plaquinha e tal. Coloquei no carro e falei com ele assim, eu já vou pagar o senhor aqui de uma vez. Aí o senhor me fala o Pix do senhor, ele foi, né, falou assim, tá. Aí eu falei, olha, a corrida deu X valor, deu R$ 15. Mas eu vou pagar R$ 20 ao senhor, tá? O senhor está me fazendo um favor enorme, aceitando levar isso lá para mim. Aí ele virou para mim e falou assim, eu só quero te falar uma coisa, eu não estou fazendo um favor para você. Eu estou fazendo o meu trabalho. Você está me pagando para isso e eu tenho que te atender com toda excelência. Ele falou desse jeito comigo. Eu virei para ele e falei assim, eu sei disso, eu penso igual ao Senhor, mas eu tenho comigo que mesmo que eu estou pagando, eu tenho que ser grata à pessoa por ela fazer, porque ela poderia, mesmo eu pagando, ela poderia não querer fazer, e pagar para mim é o de menos. É a disposição da pessoa fazer, me atender, que eu sou grata por isso eu faço isso. Aí ele virou para mim assim, dá para ver que você é assim, que você tem uma alma grata, que você é uma menina grata, sabe por quê? O seu semblante é alegre, a gente olha para você e vê alegria. Gente, eu falei, sai, obrigada, moço. Aí, tipo, já fiquei melhor amiga do senhorzinho do Uber, né? Mas é o quê? Gente, é o Espírito Santo que faz isso. Na hora eu falei, Senhor, o Senhor está me permitindo experimentar. Porque eu tinha ficado triste essa semana, eu tinha até chorado umas 2 vezes já no dia, uns dias anteriores nessa semana. Sabe aquele momento assim? E o Senhor falou assim, a alegria está dentro de você, que é o Espírito Santo. Tá. Gente, ele viu a alegria em mim, mesmo no meio do caos. Que o negócio tinha que chegar no centro da cidade até 10h40, eram 10h27 da manhã. Eu estava, né, eu podia já estar desesperada. Não, ele viu em mim a alegria. Aí eu falei com ele, não, moço, obrigado, mas é o Espírito Santo. E tá. Então é para a gente ter isso, sabe? Que não importa o que está acontecendo, os frutos têm que acontecer, sabe? A gente tem que dar frutos, gente. Aí eu fiz o fruto da bondade, né? Porque eu semeei na vida dele, mesmo eu paguei pelo serviço e dei a mais. Então, sabe? Aí eu fui vendo assim o fruto. Depois ele me mandou mensagem que te entregava, estava tudo certo. Eu agradeci a ele. Falei com ele que ele foi bênção do Senhor da minha vida. Ministrei uma palavra sobre a vida dele, sabe? O que é isso? É a gente estar disposto, mesmo em meio ao caos, de ser luz, sabe? De frutificar para as pessoas. Era isso que eu queria falar para vocês, porque começou com eu entendendo sobre a fidelidade do Senhor, e o Senhor foi me mostrando no decorrer desse final de semana todos os frutos. Gente, chegou um ponto, assim, que estava meio caótico a semana, que a Maria Eduarda chegou para mim e falou assim, titia, hoje você está com a tristeza, né? Olha que você vê. Porque ela viu divertidamente e agora ela está identificando está identificando as emoções. Aí ela fica olhando para a gente, falando o que a gente está naquele momento. Aí eu falei, amor, mas vai passar. Ela, titia, vamos passar para alegria, né? Eu falei, isso, vamos passar para alegria. Então, assim, se a gente estiver bem, as pessoas vão perceber. Se a gente estiver mal, as pessoas também vão perceber. Então, quer dizer, se eu estiver frutificando, como o Senhor fala, as pessoas vão perceber, vão enxergar o Espírito Santo em nós, né? Então, vamos falar agora da fidelidade. A fidelidade, no grego, ela é pistis, que é o mesmo de fé. É o mesmo, a origem é a mesma de fé. Só que fidelidade aparece 243 vezes no Novo Testamento. Eu fiquei impressionada quando eu descobri assim, gente, tipo assim, o Novo Testamento é só fidelidade. Porque aparece
muito sobre fidelidade, né? E fidelidade significa fidedigno, digno de confiança, lealdade, constantemente firme, imóvel, honestidade. Esse constantemente firme, a Bíblia fala para a gente ser firme e constante, para a gente não ficar variando, sabe? Não tendo oscilações. Você, né, está sempre constante. O que é essa constância aqui? É você ser fiel, é você acreditar. Gente, eu vou fechar meu WhatsApp aqui só um minutinho, senão fica fazendo barulhinho e tira minha atenção. Fidelidade é a confiabilidade e fidedignidade que torna uma pessoa totalmente confiável e cuja palavra podemos aceitar completamente. Olha só, a pessoa que ela é fiel, a gente pode aceitar tudo que ela fala completamente. A gente vai acreditar, a gente confia tanto nela que tudo que ela falar a gente vai acreditar, porque ela é uma pessoa fiel. Ela é fiel tanto na atitude quanto na ação demonstrada em relação a Deus e aos outros. Então, a pessoa que fiel, que tem fidelidade, ela vai ser fiel a Deus e às outras pessoas. Para mim, é impossível uma pessoa que não é fiel aos outros ser fiel a Deus. Eu não consigo entender, porque se você não é fiel a quem você vê, a quem você toca, a quem você vê que está prejudicando, como é que você vai ser fiel a um Deus que você não vê, né? Que é sobrenatural, né? Aqui nessa parte aqui da apostila fala que é a mesma palavra usada para fé, que eu já falei isso, ela é usada com muita frequência no Novo Testamento, com uma convicção ou crença com respeito a Deus e a Cristo, mas também é usada para descrever a qualidade de fidelidade e lealdade, é o caráter de alguém que pode ser confiável. Então, uma pessoa que pode ser confiável, ela é uma pessoa fiel. Enquanto na fé Deus usa a sua palavra, Deus e sua palavra são a base do nosso relacionamento com Ele e o caminho pelo qual suas bênçãos chegam à nossa vida, o que está em vista aqui é a fidelidade de caráter e conduta produzida pela fé. Então, tem dois pensamentos que foram sugeridos em virtude dessa condição da fé. Da fé, né, de fé e fidelidade terem a mesma origem grega. Né? Porque, como que eu vou, peraí que eu vou falar? Uma pessoa fiel, uma pessoa para ela ser fiel, ela também tem que ter fé, gente. Porque como é que você vai acreditar? Por exemplo, como que eu vou acreditar na fidelidade de Deus se eu não tiver fé? Porque às vezes eu não estou vendo nada. O negócio não está acontecendo e você tem que ser fiel à palavra dele, crendo que aquilo ali vai acontecer. Então, você precisa, né, da fé. Fidelidade é fruto de fé, isso aí, gente. Vamos falar sobre essa virtude, é integridade. Uma das virtudes da fidelidade é a integridade, que é uma pessoa ser digna de confiança. Jesus falou sobre isso. Ó, Jesus disse aos 2 que multiplicaram seus talentos: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Jesus falou isso em Mateus 25. Ele sugerindo a característica de confiabilidade. Segundo essa interpretação, aquele que produz o fruto do Espírito manterá a sua palavra. Ele será fiel aos seus tratos, contratos, promessas, deveres e obrigações. A pessoa íntegra, né, porque a fidelidade e a integridade não se mantém ali. Ela vai ser fiel em todos os tratos, tudo que ela falar, nem contrato, nem promessa, e obedecer a palavra
a pessoa íntegra, ela é uma pessoa fiel, né? E também tem a parte da confiança, que é você confiar nas pessoas, e as pessoas confiarem em você, né? Paulo, ele ensina essa característica do amor, né? Porque essa confiança é uma característica do amor. Nós entendemos que essas características que nós estamos aprendendo, esses frutos, o fruto é o amor. E essas outras... começou a câmera, gente, a desligar sozinha. E esses outros, o amor e as outras 8 gominhos, são características desse amor. Né, que é a paz, que é a alegria, que é a bondade, que é a benignidade, que é a fidelidade, são características do amor. E aqui ele fala sobre a fidelidade, ó. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está lá em 1 Coríntios, né, 13, 6 e 7, ele falando que a pessoa é confiável. A pessoa que ela é fiel, ela é confiável. Esses 2 pontos de vista que nós vimos sobre a confiança nas pessoas e a integridade, que é a pessoa íntegra, ela é digna ela é digna de confiança, eles são possíveis porque a integridade e a confiabilidade são ambas virtudes necessárias. O verdadeiro cristão jamais será infiel ou desconfiado. Então, se a gente está vendo uma pessoa que ela não é fiel, ela não é um verdadeiro cristão. Ela não está frutificando. O Espírito Santo não está conseguindo comunicar ali com ela. Tem algo ali que está atrapalhando. A fidelidade de Deus para com os homens. Está lá em Lamentações 3, 22, 23. Eu quero ler isso aqui, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Né? E, a despeito da nossa fidelidade, ele permanece fiel, o Senhor permanece fiel em respeito à nossa fidelidade a ele. Quer ver? Vamos ler 2 Timóteo 2, 13 do 11 ao 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, por sua vez, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, olha a fidelidade dele. Mesmo que sejamos infiéis, o Senhor ele vai permanecer fiel à palavra que ele tem sobre nós, as promessas dele sobre nós. Ele não vai voltar atrás em relação à fidelidade dele. E a Bíblia, Provérbios 26, fala que é muito raro encontrar um homem fidedigno, quer ver? Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? A gente vendo isso aqui, a gente sabe que é muito fácil falar que é, mas o coração precisa ser, o comportamento precisa ser, né? O espírito precisa ser. Né? Aí tem 2 exemplos de fidelidade no Antigo Testamento, que é Daniel. Daniel, ele foi fiel ao Senhor. Em todos os momentos, não se achava nenhum erro nem culpa nele. Ele era fiel ao que o Senhor falou, a palavra do Senhor. Ninguém achou do que acusar o Daniel, porque ele era fiel. E teve Moisés. Deus falou claramente com Moisés, porque ele sabia que podia confiar nele. Números 12 fala um pouco sobre isso. Então, 2 exemplos que a gente pode pegar de pessoas fiéis, que não negaram ao Senhor,
né, que permaneceram, que a gente vê claramente o agir do Senhor através deles, Daniel e Moisés. São 2 exemplos, né? Claro que tiveram outros, mas ficaram só 2 aqui na apostila. Agora, já no Novo Testamento, é Jesus, né? É a maior expressão de fidelidade humana que existe, foi Jesus. Ele foi fiel a Deus, eu vou ler Hebreus 3, 2. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ele foi fiel sumo sacerdote, Jesus, Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus foi fiel testemunha. Vamos ler Apocalipse 5a. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E também ele foi fiel e verdadeiro. Vamos ler Apocalipse 19, 11. Fala: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, Jesus foi um exemplo, a maior expressão de fidelidade humana foi Jesus, né, para nós. Moisés foi fiel como servo, Jesus como servo e filho, exatamente. Jesus obedeceu, né, em tudo, meu Deus. Agora, vamos ver o que Jesus considerou como fidelidade. O servo que foi nomeado mordomo e permaneceu fiel diante da presença ou da ausência do Senhor. Lá em Mateus 24, eu vou ler aqui um trechinho de 45 ou 47, que é o trecho principal. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Então, Jesus considerou fiel esse mordomo que o Senhor, estando ali ou não estando, ele era fiel às coisas dele, ele guardava as coisas do Senhor, ele cuidava das coisas do Senhor. E também o servo que recebeu uma missão e a cumpriu. Que é aquela passagem das minas, que ele chama 10 servos e confiou para eles as minas, e disse para eles negociar até que ele voltasse. Hoje eu estava lendo isso aqui, eu lembrei muito, me veio muito à mente a questão do final lá do arrebatamento, porque isso aqui, na verdade, o que eu entendi é que as pessoas, o Senhor entregou para elas. Cada um recebeu o seu propósito, ali, aqui fala os negócios lá das minas, mas a gente sabe que ele não usou nem nome aqui, que isso aqui é uma parábola para explicar algo do futuro. Ele entregou para cada um. E quando ele voltou, cada um prestou contas, né? Que fez isso, que fez aquilo. E ele falou que quem foi fiel no pouco terá autoridade sobre as cidades. Quem é que vai governar sobre as cidades, as nações? Somos nós. No fim dos tempos, no reino milenar, nós vamos aprender isso, nós vamos governar. Nós vamos prestar contas para o Senhor do que nós fizemos com o nosso propósito de vida, igual esse pessoal aqui da mina fez. E o Senhor vai entregar para nós os galardões de pessoas e cidades para nós governarmos. Nós vamos ser governados. A gente vai ver isso mais para frente, né? Agora,
mas isso aqui mexeu muito comigo, assim, que eu acho que eu tinha meio que esquecido isso aqui. O que que eu faço com o que o Senhor me entrega? Com a missão que Ele me dá? Então, eu preciso ser fiel à missão que Ele me deu, à palavra dEle. Se Ele me entregou X para fazer, eu tenho que ir lá e fazer o X. Deixa eu acertar isso. Então, Jesus considerou fiel o servo que recebeu uma missão e a cumpriu. Então, que nós sejamos esses servos aqui. Agora a gente não é servo, a gente é filho, muito maior, muito melhor, isso tudo muito mais fácil para nós. Eu tenho essa certeza que é muito mais fácil a gente como filho. Cumprir isso, ser fiel ao que ele pediu, ao que ele designou para a gente fazer. Tá? A fidelidade, ela é um dever cristão. Tito 2,10. Tito é muito legal, gente. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E ele fala, 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nesse de Apocalipse aqui, ele fala da fidelidade, mesmo que você for preso, torturado, perseguido, né, igual acontece com os nossos irmãos que estão em países árabes, né, e nem só árabes. Aqui na América Latina tem perseguição, África, enfim, né, para permanecer fiel, que ele vai dar a coroa da vida eterna, né? Então, eu tive pensando muito sobre isso esse final de semana, e hoje veio esse texto de Apocalipse, assim, para confirmar, sabe? Eu tenho visto tanta coisa, assim, tem chegado tanta coisa, pessoas me questionando, eu já falei isso para vocês, vem me perguntar o que a Bíblia fala disso, o que eu acho disso, o que é aquilo, e tal, e tal. E eu sempre falo assim, mantenha-se com o que a palavra diz. Escolha sempre Jesus, escolha a palavra. Não importa a circunstância, a gente tem que permanecer na palavra. Isso é fidelidade, né? E hoje, à tarde, eu venho nesse texto que eu falei, meu Deus. E ele Apocalipse já é o futuro do futuro. Ela, né, é o último livro. E ele, em Apocalipse, ele fala para a gente permanecer fiel em perseguições, em tormentas, em tribulações. Não negue o Senhor, permaneça fiel. Hoje eu pensei, gente, se as pessoas tivessem noção do que é a vida depois daqui, o que vai ser a vida com Jesus, eu não vou pegar danada disso aqui, não. De forma alguma. Tudo bem, é lindo, é maravilhoso, a gente está aqui, a gente ama essa coisa toda, está aqui, nossa família, nossos amigos, mas o depois vai ser muito maior, muito melhor. Então, a gente tem que ter isso no coração, para que se um dia a gente estiver nessa situação, a gente não negue, a gente se mantenha fiel. Fiel ao que o Senhor nos propôs para fazer, né? Tem também a fidelidade no ministério. A gente sabe, né, que tem os dons ministeriais, os chamados e tal, que a gente ainda vai estudar, mas ele fala sobre a pessoa ser fiel no ministério. É 1 Timóteo 1:12. Ele fala, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha só, aqui Paulo, né, fala que ele foi considerado fiel, por isso ele foi designado para o ministério, para fazer o que ele estava fazendo.
porque o Senhor encontrou fidelidade nele. Vamos ver 2 Timóteo 2,12. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Quer dizer, Paulo recebeu do Senhor para instruir pessoas. Foi da humildade, né? Porque o Senhor viu fidelidade nele. E Paulo, ele instrui, né, nessa passagem aqui, ele está instruindo Timóteo para instruir homens fiéis, para ensinar pessoas fiéis, para que essas pessoas ensinassem outros também a serem fiéis. Ele ressalta aqui a importância da fidelidade, que é um atributo de um filho de Deus, de um servo de Cristo, de uma pessoa que vai pregar o evangelho, né? Em Mateus, agora, Deus galardoa os fiéis. Está em Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, se a gente for fiel no pouquinho que o Senhor pediu a gente para fazer, no mínimo, assim, ele vai pedir uma coisinha pequena, você vai ser fiel. Uma outra coisinha pequena, depois você vai entrar no gozo do Senhor. Gente, pensa, é a melhor coisa do mundo, regozijar no Senhor. Provérbios 28, 20, olha como que fala. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Não é o nosso caso. Aí agora nós vamos terminar a fidelidade, nós vamos falar só sobre as finanças, o último ponto. A fidelidade nas finanças. Isso está em Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, essas riquezas de origem injusta são as riquezas do mundo, tá? São as coisas aqui, que a gente tem aqui. Cadê? Perdi. Quem vos confiará as verdadeiras riquezas? As verdadeiras riquezas são as riquezas espirituais, são as riquezas eternas. Então, se você não é fiel ao que você tem aqui, as coisas que o Senhor vai te dar aqui para você viver, como que ele vai confiar em você as riquezas verdadeiras, a eternidade? Como que ele vai confiar em você governar cidades, você ensinar pessoas, não é? Então, nós temos que ser fiéis para que a gente receba tudo do Senhor que ele planejou para a nossa vida. Aí, um ponto aqui que eu achei muito legal, que fala assim, que o fiel é agradável, a pessoa fiel, ela é agradável, quanto desleal é inconstante. Vamos ler Provérbios 25, 13. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. E também Provérbios 25, 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Então, ele pegou esses dois provérbios aqui, né, para fazer uma comparação de como é agradável uma pessoa fiel. Gente, uma pessoa fiel, uma pessoa de confiança, ela traz um refrigério para a gente. Você tem uma pessoa que você pode confiar nela, que ela vai resolver, que ela vai cuidar das coisas para você. Você não precisa se preocupar, tá? Não, ele vai me roubar. Não, eu estou falando isso aqui, humanamente falando. Imagine a gente confiar em Deus, confiar assim,
Nosso Pai, Jesus Cristo, que Ele já fez tudo, que Ele vai estar cuidando de tudo, que tudo vai dar certo. Imagina isso. Porque eu, por exemplo, eu tenho pessoas que confiam cegamente a vida delas em mim. Principalmente questão financeira. Elas falam comigo assim, Denise, nossa, é uma paz, eu não sei o que eu ia fazer se eu não tivesse você aí para resolver para mim. Porque elas não precisam se preocupar, porque tem alguém que é fiel, tem alguém de confiança. E a mesma coisa eu tenho com as pessoas à minha volta, que eu confio em Deus. Eu tenho uma amiga minha que, diante de Deus, eu confio minha vida na mão dela. Ela sempre está comigo nas coisas. Tanto que o dia que eu recebi diagnóstico ai, meu Deus, insuficiência renal, eu saí da clínica e fui para a casa dela. E sentei lá no quarto dela, na poltrona que ela tem. Ela estava amamentando a filha dela, a Alice. Aí ela falou assim, eu falei com ela, ó, o diagnóstico é esse. Ela falou assim, o que a gente acredita? Nós falamos a palavra e acabou. Acabou ali. A doença morreu. E morreu mesmo. Depois de 2 meses eu recebi alta do médico. Entende? É isso. Mas por que eu confio? Porque ela é fiel ao Senhor. Ela obedece ao Senhor. Ela é íntegra. Ela é honesta. Se o Senhor falar com ela assim, pega o seu apartamento aí, e tem até hidromassagem, e dá para fulano, ela vai dar. Tem dia que ela vem aqui em casa e fala assim, ó, vim trazer isso para você. Não vai ter ela. Eu escutei que era para trazer para você e trouxe. Gente, eu tenho um perfume que custa mais de R$1.000, porque ela me pegou, me levou lá na casa dela e falou, espera aí que eu vou ali e já volto. Eu vou lá em casa e já volto. Foi. Aí eu estava sentada no carro, ela foi, colocou ele no meu colo, eu falei, que é isso? Ela falou assim, o Senhor mandou eu te dar o melhor que eu tinha. Eu experimento da fidelidade dela. Sabe? Então, eu confio nela. E que nós sejamos essas pessoas, sabe? Que as pessoas vão ver em nós assim, nossa, ela é fiel ao Senhor, ela confia no Senhor, ela obedece ao Senhor, ela é fiel. Então, eu posso confiar nela as coisas, porque não é bonito, não é legal a gente viver desconfiando das pessoas. Não, isso não é para nós, desconfiar dos outros, né? Mas a gente olha para a vida da pessoa e vê ali, ela é fiel, então eu posso confiar nela. Ai, gente, de novo. Ai, ligou.